Olá a todos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a unidade 2, em que vamos aprender a construir tabelas verdades e classificá-las de acordo com o resultado. Então, vamos lá? Então, a gente viu na aula passada, né, uma introdução sobre a construção das tabelas verdades. E aí, relembrando que para construirmos uma tabela verdade, o número de linhas dessa tabela depende da quantidade de proposições simples que estão envolvidas. Então, a gente vai usar a seguinte relação. 2 elevado a n vai ser igual ao número de linhas da tabela verdade, sendo que n é o número de proposições simples. Então, as proposições compostas, elas são proposições simples ligadas por meio dos conectivos lógicos que nós estudamos na primeira aula, que é a negação, a conjunção, a disjunção, a bicondicional ou a condicional. E aí eu trouxe aqui 3 exemplos de proposições compostas. Então, nós temos essa proposição P, ela é composta por 2 proposições simples, R e S. Então, quantas linhas teriam essa tabela verdade? Então, vamos ver. Se a proposição tem 2 proposições simples, então nós fazemos 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, essa tabela verdade tem 4 linhas. E aí, claro que tem uma linha a mais, que é a linha do cabeçalho. Vamos ver essa proposição Q. A proposição Q, ela é composta por 2 proposições simples, a proposição T e a proposição P. Então, novamente, nós temos 2 elevado a 2, que é igual a 4 linhas. Então, para construir essa tabela verdade, nós precisaríamos de 4 linhas. A proposição T é uma proposição composta por 3 proposições simples. Então, quantas linhas teriam essa tabela verdade? 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, essa tabela verdade é composta de 8 linhas, ok? Então, lembre-se, para construir a tabela verdade, para determinar a quantidade de linhas, basta fazer 2 elevado ao número de proposições simples que é composta. Então, para que servem as tabelas verdades? Por meio da tabela verdade, é possível determinar em quais situações a proposição composta será verdadeira ou falsa. E aí, para construirmos essas tabelas verdades, é preciso seguir alguns critérios, né? É preciso satisfazer algumas condições para poder ter um passo a passo. Então, ao construirmos a tabela verdade de uma proposição composta qualquer, teremos que seguir certa ordem de precedência dos conectivos e parênteses. Então, começaremos sempre trabalhando com o que houver dentro dos parênteses, caso exista. Então, lembra daquelas expressões numéricas em que a gente tinha lá a presença de parênteses, colchetes, chaves, e para resolver, a gente seguia, primeiro resolve os parênteses, depois os colchetes, por último as chaves. Primeiro resolve as multiplicações e divisões, depois as somas e subtrações. Então, para a construção da tabela verdade, a gente vai seguir esse mesmo critério, é muito semelhante. Então, se existir parênteses, a primeira coisa que você vai fazer é resolver os parênteses primeiro. Se tiver vários parênteses, um dentro dos outros, começa pelo parênteses mais interno e aí vai para os parênteses mais externos. Ah, professora, não tem parênteses, beleza? Se não tiver parênteses, a gente vai seguir a ordem dos conectivos. A gente vai seguir a força dos conectivos. Então, em relação aos conectivos, nós faremos primeiro as negações, depois nós faremos as conjunções ou disjunções na ordem que aparecerem, depois faremos a condicional e, por último, a bicondicional. E aí, essa ordem, ela é pré-estabelecida pela força dos conectivos. Então, vemos aqui, ó, que o conectivo da negação, em uma ordem de execução, ele é o mais fraco, depois vem a disjunção, conjunção, bicondicional, condicional
e a bicondicional, que é o mais forte. Então, você tem que seguir essa ordem aqui de resolução das proposições compostas. Então, lembrando, recapitulando, se houver parênteses, primeiro resolve o que tem dentro do parênteses. Se não houver parênteses, você segue a força dos conectivos para executar a resolução da proposição composta. Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro? Então, vamos lá. Exemplo 1. Então, nós temos aqui uma proposição composta por duas proposições simples, né? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, vamos construir a tabela, determinar quantas linhas tem essa tabela verdade. Então, se nós temos duas proposições simples, então nós temos 2 elevado a 2, que é igual a 4 linhas. 4 linhas. Então, vamos construir a nossa tabela verdade com 4 linhas. Vamos lá. Lembrando que tem a linha de cabeçalho, né? Então, eu vou ter a primeira linha aqui, que é o cabeçalho. Perdoem aqui a coordenação motora. Na construção das linhas, vão ficar um pouco tortas, mas dá para a gente entender. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 linhas. Beleza. Primeira coisa, definimos a quantidade de linhas. E aí, primeira coluna, você vai colocar a proposição que aparece primeiro, no caso é a proposição P. Então, vamos fazer a preposição P. Então, passa aqui, ó. Primeira coluna da proposição P. Segunda coluna é a proposição R. Ah, professora, mas aí está aparecendo negação de R. Ok? Mas primeiro, para a gente negar R, a gente precisa saber do valor lógico dela. Então, primeiro a gente bota a proposição R, para depois determinarmos quem é a negação de R. Tranquilo? Então, primeiro passo, coloquemos as proposições simples, sem negações. Pronto, colocamos aqui a proposição simples. Vamos determinar seus valores lógicos. Lembrando, como que eu coloco aqui as verdades e as falsidades? Primeira coluna é sempre metade. Metade das linhas vai ser verdadeiro, a outra metade vai ser falso. Qual é a ordem que você vai seguir? Primeiro sempre a verdade, depois a falsidade. Então, se nós temos 4 linhas, vai ser as duas primeiras com valor lógico verdadeiro e as duas últimas com valor lógico falso. A segunda coluna, estão vendo aqui, ó, que a gente botou verdade e falsidade. A segunda coluna é metade da primeira. Então, se eu comecei com 2 verdades, metade de 2 é 1. Então, eu vou colocar uma verdade. Aí é sempre alternando. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Ok? Nós vamos treinar mais e vocês vão conseguir entender direitinho. Pronto, determinamos os valores lógicos de P e de R. Agora, vamos para a proposição. Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui uma disjunção, que é o conectivo ou, e tenho uma negação. Não tenho a presença de parênteses. Lembra lá o que eu falei anteriormente? Se não tem a presença de parênteses, nós vamos seguir a força dos conectivos, que é negação, conjunção ou disjunção, condicional e bicondicional. Então, o primeiro que nós vamos resolver no caso vai ser a negação. Então, primeiro eu preciso descobrir quem é a negação de R. Negação de R. Então, a próxima coluna vai ser negação de R. Então, quem é a negação de R? Nós vamos inverter os valores lógicos da proposição R. Então, onde tem verdadeiro, quando eu nego, eu torno ela falsa. Aonde tem falso, quando eu nego, eu torno ela verdadeira. Então, se aqui é verdadeiro, o próximo vai ser falso. Se aqui é falso, o próximo vai ser verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, o próximo é falso. Se aqui é falso, o próximo é verdadeiro. Sua negação é verdadeira, ok? Então, ó, quando eu nego, eu inverto o valor lógico da proposição. Beleza. Se nós já temos a negação de R e nós temos a proposição P, então eu posso executar agora a disjunção. Então, eu posso fazer a disjunção entre P ou
negação de R, porque eu já tenho o valor lógico de P, já definimos o valor lógico de negação de R. Então, eu posso seguir para o conectivo mais forte, que no caso é a disjunção. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho. Prontinho. Então, vamos lá. Lembra do conectivo OU? Vamos relembrar o conectivo OU? Então, nós temos aqui, ó, P ou Q. Lembra do P ou Q? Vamos botar assim. O P ou Q só vai ser, com a exceção da disjunção, ele só vai ser falso se os dois conectivos forem falsos. Vamos relembrar? Se o P é verdade e o Q é verdade, a disjunção entre eles, P ou Q, vai ser verdadeira. Se o P for verdadeiro e o Q for falso, a disjunção entre eles vai ser verdadeira. Se o Q for falso, o P for falso e o Q for verdadeiro, a disjunção entre eles vai ser verdadeira. Se o P for falso e o Q for falso, aí sim a disjunção vai ser falsa. Então, memorizem a exceção. A disjunção só vai ser falsa se as duas forem falsas. Então, vamos lá. Aqui, ó, atenção nas colunas que nós estamos trabalhando com P, negação de R. Então, VF, ela é verdadeira. V ou V, ela é verdadeira. F ou F, ela vai ser falsa. E F ou V vai ser verdadeira. Pronto. Determinamos os valores lógicos dessa proposição composta de acordo com a tabela verdade. Então, aqui tem todos os valores possíveis que essa proposição pode assumir, dependendo do valor lógico das suas proposições simples. Tranquilo? Vamos para um próximo exemplo? Eu tenho aqui uma outra proposição, também sem parênteses. Ah, não tem parênteses, professor. Então, eu já sei o que eu devo fazer. Seguir a ordem de força dos conectivos. Exatamente. Então, vamos relembrar? Negação, ou, e, condicional, bicondicional. Tranquilo? Então, eu vou mostrar para vocês uma outra forma também de resolver. Olhem para esses conectivos. Quem é o conectivo mais forte? Nesse caso aqui, o mais forte é a condicional. Então, nós vamos circular aqui esta condicional, certo? Circulamos a condicional. Quando a gente circula a condicional, quer dizer que ele é o mais forte, ele é o último a ser resolvido. Se ele é o último a ser resolvido, a gente precisa determinar quem são essas duas partes para poder resolver a condicional. Ou seja, quando eu circulei essa condicional, eu dividi essa proposição composta em duas partes. Essa parte 1 e essa parte 2. Não é isso? Então, ó, aqui já serve como um passo a passo para você começar a resolver. Então, vamos lá. Lembrando, quantas linhas vai ter essa tabela verdade? Vamos lá, nós temos 2, elevado a quantas proposições simples? 3. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, a gente vai ter 8 linhas. Então, vamos lá, fazer a linha do cabeçalho. Tá bem aqui. E aí, precisamos de 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Primeira coisa, coloquemos as proposições simples. Então, P, depois Q, em seguida, R. Vamos determinar seus valores lógicos. Vamos lá?
Primeira coluna, lembra que eu falei? Se são 8 linhas, metade, metade. Então, ó, metade verdadeira. Se são 8, vão ser 4 verdades e 4 falsidades. A segunda coluna vai ser metade da primeira. Se na primeira nós temos 4 verdades, na segunda vai ser uma sequência de 2 verdades por 2 falsidades. Então, V, V, F, F. V, V, F, F. E a terceira e última, né, de proposições simples, é sempre alternando uma a uma. Então, VF, VF, VF e VF. Tranquilo? Pronto, determinamos as proposições simples. Vamos partir agora para resolver a parte 1. Ah, professora, na parte 1, eu vejo que eu tenho uma conjunção, uma disjunção e uma negação. Então, para realizar a disjunção, primeiro eu preciso saber quem é a negação de R. Então, nosso próximo passo é realizar a negação de R. Imagine o seguinte, vamos tentar até escrever de uma outra forma. Eu tenho aqui, ó, P ou negação de R, condicional Q e negação de R. Você pensa, professora, para mim se não tem parênteses fica muito complicado. Então você pode colocar os parênteses para te ajudar, né? Você pode supor parênteses aí para você entender a ordem. Então vamos lá. Se o conectivo mais forte é a condicional, então ela vai ser a última a ser resolvida. Então, primeiro a gente vai ter essa parte e esta parte. Então, eu coloquei hipoteticamente, né, parênteses aqui para separar essas partes. Então, essa é a primeira parte e essa é a segunda parte. Para resolvermos a primeira parte, nós precisamos de quê? Nós precisamos da negação de R para fazer a disjunção. Por quê? Olha para cá, olha para a força dos conectivos. Entre a negação e a disjunção é o mais forte. Dentro desse parênteses, a disjunção é o conectivo mais forte. Então, ó, vamos circular ele aqui. Se ele é o mais forte, então nós vamos fazer a disjunção entre P e negação de R. Só que se você não tem a negação de R, primeiro a gente precisa descobrir. Então, vamos descobrir quem é a negação de R. Então, vamos lá. Lembra da negação? Basta você inverter o valor lógico da original. Então, aonde tem R, em R, aonde tem V, vira F, e aonde tem F, vira V. Então, vai ficar F, V, F, V, F, V, F, V. Tranquilo? Pronto. Determinamos a negação de R. Ah, se eu tenho negação de R, agora nós podemos fazer a disjunção entre P e ou negação de R. Tranquilo, podemos sim. Nós já temos os valores lógicos de cada uma. Então, vamos lá. Vou colocar aqui até de verde. Então, eu estou trabalhando agora com a coluna P e com a coluna negação de R. Então, vamos lá. Disjunção só é falsa se as duas forem falsas. Então, vamos procurar onde que tem FF, que aí a gente já coloca a falsidade, o resto que sobrar tudo vai ser verdade. Então, na primeira linha não temos FF, na segunda também não, terceira também não, quarta não, quinta sim, ó, F de P e F de negação de R. Então, já sei que aqui vai ser falso. Próxima linha não. Penúltima linha, sim. Sétima linha, nós temos F em P e F em negação de R. Então, aqui vai ser falso. A última linha, nós temos F, V. Pronto. Já marcamos quem são as proposições falsas, então, o resto tudo é verdadeiro. Tranquilo? Ótimo. Então, agora nós vamos para o próximo parênteses, que nós supomos que é quem? O parênteses 2, está aqui, ó. Q e negação de R. Nós já temos que? Sim.
Temos negação de R? Também. Então, nós já podemos fazer a conjunção entre eles. Q e negação de R. Então, vamos aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar com a coluna do Q e a coluna da negação de R. Aqui, ó. Lembrando do conectivo I, ele só vai ser verdadeiro se as duas proposições forem verdade. Então, vamos lá procurar lá onde tem V e V. Então, ó, primeira linha tenho VF. Segunda, VV. Ah, então já sei que aqui vai ser verdadeiro. Terceira, FF. Quarta, FV. Quinta, VF. Sexta, VV. Ah, aqui eu também sei que vai ser verdadeiro. Sétima, FF. Oitava, FV. Ah, pronto. Essas são as únicas possibilidades em que ela é verdadeira, então as demais vão ser falsas. Por isso que se você memorizar só a exceção de cada conectivo, fica bem mais fácil. Pronto, já temos o valor da parte 1, o valor da parte 2. Podemos realizar agora a condicional entre as duas partes, não é isso? Então, deixa eu apagar aqui para melhorar o espaço. Então, ó, eu chamei essa primeira parte de 1, essa segunda parte de 2, então nós podemos colocar, ó, 1, vou colocar de outra cor para melhorar aqui, ó. Então, eu tenho que aqui vai ser 1 e aqui é 2, então eu tenho 1, condicional 2. Então, vamos lá? Vamos fechar aqui essa tabelinha. Lembrando que a condicional só vai ser falsa se nós tivermos a sequência VF. Então, ela tem valor lógico falso, ok? Então, o que a gente faz? Vamos procurar aonde que tem a sequência VF, nesse caso a ordem é importante. Nós estamos trabalhando da 1 para a 2, ok? Então, tem que olhar nessa ordem, de 1 para 2. Aonde tem VF, nós vamos colocar falso. Primeira linha tem VF, então já sei que é falso. Segunda linha não tem, terceira linha também tem VF, então vou colocar falso. Quarta linha também tem VF, vou colocar falso. Quinta não, sexta não, sétima não e oitava tem VF, então vou colocar também falso. Já determinei aonde que é falso? Os demais você preenche com verdadeiro. Prontinho. Construímos a tabela verdade de uma proposição composta com 3 proposições simples, ok? Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Neste exemplo aqui, nós já temos a presença de parênteses. Então, vamos lá. Tenho 2 proposições simples. 2 elevado a 2 é igual a 4 linhas. Com a linha do cabeçalho, ficam 5 linhas. Então, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Vamos lá. Lembrando, primeira coisa, coloca as proposições simples. Coluna do P, coluna do Q. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos preencher os valores lógicos, 4 linhas. Primeira coluna são 4 linhas, então vão ser 2 verdades e 2 falsidades. E a última linha sempre alternando entre V e F. Tranquilo. Como nós temos a presença de parênteses e eles já separam as partes, então nós temos aqui que o conectivo mais forte do que está fora dos parênteses vai ser essa disjunção, né? Pela força dos conectivos, a disjunção é mais forte que as negações. Então, a disjunção aqui, ó, vai ser a última coisa que nós vamos fazer. A disjunção entre essa parte 1 e esta parte 2. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, para realizar a parte 1, que é essa aqui, ó, parte 1, o que eu preciso? Eu preciso saber, como eu estou resolvendo dentro do parênteses, eu preciso saber quem é P e Q. Depois que soubermos quem é P e Q, nós poderemos fazer a negação deste resultado. Então, vamos lá?
Então, primeira coisa, eu preciso saber quem é P e Q. Vamos lá. Conectivo I, né? Só vai ser verdade se as duas forem verdadeiras. Então, a gente só tem verdade, verdade na primeira linha. Então, as demais vão ser falsas. Pronto. Já temos quem é P e Q, podemos determinar o 1, a parte 1, que é a negação de P e Q. Então, vamos lá. Negação de P e Q. Pronto. Já sabemos que para negar, basta inverter o valor lógico da original, que é P e Q. Então, a primeira é verdade, vai ficar falso. As demais são falsas, vão ficar verdadeiras. Prontinho, já encontramos a parte 1. Vamos determinar agora a parte 2? O que preciso para determinar a parte 2? Preciso primeiro resolver dentro do parênteses, que é P, Q, condicional P. Tranquilo? Então, vamos fazer esta coluna de Q condicional P. Vamos lembrar lá da condicional? Condicional só vai ser falsa se tivermos a sequência VF. V condicional F vai ser falso. Então, primeira coisa, vamos procurar se tem alguma dessas condições. Então, vamos lá. De Q para P. A ordem é de Q para P, certo? Vamos olhar aqui da direita para a esquerda. VV, FV, VF. Terceira linha, temos um VF. Então, aqui eu já sei que é falso. Quarta linha, FF. Então, eu sei que as demais vão ser verdadeiras. Agora, o que precisamos para fechar a parte 2? A negação desta coluna. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. A negação de Q condicional P. Para negar, o que a gente precisa? Inverter o valor lógico da proposição original. Então, vamos inverter aqui o valor lógico de Q condicional P. Primeira é verdadeira, fica falso. Segunda é verdadeira, fica falsa. Terceira é falsa, fica verdadeira. Quarta é verdadeira, fica falsa. Pronto, já temos os valores da parte 1 e da parte 2. Podemos finalizar com a disjunção entre esses dois resultados. Então, vamos lá? Então, eu vou chamar aqui, ó. Vou apagar aqui para identificar para vocês onde que é 1 e que é 2. Ó, parte 1 é a negação de P e Q. Tá aqui, ó. Parte 1. Parte 2, negação de Q condicional P. Parte 2, esta coluna. Então, o resultado final vai ser a disjunção de 1 com 2. Então, esse vai ser o resultado final. Então, vamos lá. Então, com disjunção, que é o ou, só vai ser falso se as duas forem falsas. Então, vamos ver se a gente tem FF, de 1 para 2. Primeira linha FF, então já sei que é falso. Segunda linha não, terceira linha não, quarta linha não. Pronto, então eu sei que as demais vão ser verdadeiras e assim construímos a tabela verdade desta proposição composta. Tranquilo? Então, vamos seguir. E aí a gente tem também, quando se trabalha com proposição composta para determinar o valor lógico, uma das formas é através da tabela verdade, que nós acabamos de entender como que é a construção e como que fazemos para determinar o seu valor lógico. A outra forma é determinar o valor lógico de uma proposição composta sem utilizar a tabela verdade. Nesse caso, é preciso conhecer o valor lógico das proposições simples. Então, isso já vem determinado no enunciado. Então, o valor lógico de uma proposição composta T pode ser determinado sempre que for conhecido, o valor lógico das proposições componentes. Vamos ver um exemplo para facilitar o entendimento? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó. Sabendo que os valores lógicos de P e Q são, respectivamente, verdadeiro ou falso, aqui é um I, né? Verdadeiro e falso, determine o valor lógico desta proposição. Então, vamos lá. Nós sabemos que o valor lógico da proposição P
é verdadeiro e o valor lógico da proposição Q é falso. Então, o que a gente faz? De forma simples. Primeira coisa, primeiro passo, vou botar aqui, ó, por passo. Passo 1, vamos substituir cada proposição, vou botar aqui, pelo seu valor lógico. Então, a gente vai substituir cada uma dessas proposições por seu valor lógico. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a original. Nós temos negação, abre parênteses, de P e Q, ou negação de Q condicional P. Então, vamos trocar Q e P e Q, pelos seus respectivos valores lógicos. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, negação, abre parênteses, eu vou só colocar os conectivos para a gente depois só trocar. Ó. Pronto. O valor lógico de P é verdadeiro, então aqui eu vou colocar um V. O valor lógico de Q é falso, então aqui eu coloco F. O valor lógico de Q é falso e o valor lógico de P é verdadeiro. Agora, seguindo aquela mesma ordem, né? Primeiro resolvemos o que tem dentro dos parênteses. Então, vamos lá. Negação, vou abrir parênteses aqui, ó. Vou ter um resultado. E aqui eu vou ter outro resultado. Então, vamos lá resolver o que tem dentro dos parênteses. V, I, F é verdadeiro ou falso? Lembra da tabelinha do conectivo I? O I só é verdade se as duas forem verdade. Como as duas aqui não são verdades, então esse resultado aqui é falso. Condicional só vai ser falsa se tivermos VF, a sequência VF, de V para F. Como aqui nós temos de F para V, então esse resultado vai ser verdadeiro, certo? Pronto, resolvemos o que tem dentro dos parênteses, vamos resolver agora a negação. Lembra da força dos conectivos? Primeiro negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. Então, agora nós vamos resolver primeiro as negações. Negação de F vai ser verdade. Negação de V vai ser falso. Qual foi o conectivo que sobrou? Foi a disjunção. Na disjunção, ela só vai ser falsa se as duas forem falsas. Como aqui nós temos uma verdade e uma falsidade, então o valor lógico aqui vai ser verdadeiro, ok? Então, quando vocês forem resolver essas questões, pega lá o caderninho de vocês, coloca as tabelinhas do lado e vai conferindo o valor lógico da proposição de acordo com o conectivo, tranquilo? Vamos ver aqui mais um exemplo, né? Quanto mais exemplos a gente resolver, mais prático e mais fácil fica. Então, vamos lá. Sejam as proposições P e Q, determine o valor lógico de V ou F. Valor lógico V ou F da proposição, desta proposição aqui. Essa aqui já vem diferente, né? Você tem primeiro que julgar como verdadeiro ou falso, para depois a gente determinar o valor lógico. Então, vamos lá. A proposição P diz o seguinte, que π é igual a 3. O π não é igual a 3. O π é um número irracional, que ele é igual a 3,14 e tem uma infinidade de outros números, né? Então, o π não é igual a 3, então o valor lógico da proposição P vai ser falso. A proposição Q diz o seguinte, que o seno de π sobre 2 é igual a 0. Vamos relembrar? π sobre 2 é o mesmo que 180, né? Porque π corresponde a 180 graus. 180 dividido por 2 é igual a 90 graus. E aí você tem que lembrar lá em trigonometria. Vamos lembrar o valor do seno de 90. Se construirmos aqui o ciclo trigonométrico, ó, de uma forma bem simples, a sequência é essa, ó, 1, 0, 0, 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. E aí, ó,
o primeiro número é cosseno e o segundo é seno. Cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno, seno. Lembram quais são os ângulos? Aqui no início, a gente tem o ângulo zero, depois a gente tem o ângulo de 90 graus, aqui nós temos o ângulo de 180 graus, aqui nós temos o ângulo de 270 graus e aqui, fechando a volta completa, nós temos um ângulo de 360 graus. Então, o seno de 90, tá aqui o ângulo de 90 graus, o seno de 90 é igual a 1. E aqui está dizendo que o seno de 90 é igual a 0. Então, o valor lógico de Q também é falso. Então, vamos agora julgar aqui com verdadeiro ou falso essa proposição composta. Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vamos lá? Vamos substituir cada proposição pelo seu respectivo valor lógico. Então, aqui, ó, P, vou só colocar assim, né? Vai ser igual, vou abrir parênteses, o P é falso, condicional com o Q, que é falso, condicional, abre parênteses, com P, que é falso, condicional com P, que é falso, e o Q, que é falso. E vamos lá. Primeiro, tem parênteses, resolve primeiro o que tem dentro do parênteses. Vamos para esse primeiro parênteses aqui. F condicional F vai ser o quê? Verdade. Por quê? Condicional só é falsa se tivermos a sequência VF. Condicional. Agora, dentro deste parênteses, nós temos dois conectivos, a condicional e a conjunção. Quem é o mais forte? O mais forte é a condicional. Então, ele vai ser feito por último. Primeiro, vamos fazer o mais fraco, que é a conjunção. Então, vamos lá? Então, vai ficar ó, F, condicional, F e F, pela conjunção, é falso, porque a conjunção só é verdadeira se as duas forem verdadeiras. Então, temos V, condicional, agora sim resolvemos este parênteses. F condicional F é verdadeira, verdade condicional verdade vai ser verdadeiro. Então, o valor lógico dessa proposição vai ser verdadeiro. Tranquilo? Então, vamos seguir. Vamos para um outro exemplo. Esse aqui tem mais proposições, tem mais parênteses. Então, vamos lá. Determine P, sendo que é V, F e V, nesta proposição composta. O que é que isso quer dizer? Ele está me dizendo que, se compararmos estes valores com estas proposições, nós temos que o primeiro é verdade, então o valor lógico de P vai ser verdadeiro. O segundo é falso, então o valor lógico de Q é falso. O terceiro é verdadeiro, então o valor lógico de R também é verdade. Pronto. Então, agora a gente vai substituir aqui e vamos encontrar facilmente. Então, vamos lá? Ó, vamos só substituir. R é verdadeiro, I, o P é verdadeiro, ou o Q é falso, fecha, fecha, I, negação, negação. O R é verdadeiro, ou o P é verdadeiro, e o Q, que é falso. Fecha, fecha. Vejam que eu não resolvi nada, é só substituir pelo valor lógico. Agora vamos resolver. Primeiro os parênteses mais internos. Então, cadê os parênteses mais internos? Vamos marcar aqui, ó. A gente tem este mais interno e temos este. Então, vai ser o primeiro a ser resolvido. O restante a gente só repete, ó. V, I. F ou F, disjunção, só é falso se as duas forem falsas. Então, como aqui as duas não foram falsas, então o valor lógico que é verdadeiro. I, negação, negação de V, ou, vamos resolver este parênteses, de conjunção, só vai ser verdade se as duas forem verdades. Então, nesse caso aqui, vai ser falso.
Eliminamos os parênteses mais internos. Vamos eliminar os parênteses mais externos. Vamos lá? Os que sobraram, nós temos aqui e nós temos aqui. Nesse primeiro parênteses, eu tenho V e V. Conjunção só vai ser verdade se as duas forem verdades. Então, nesse caso aqui vai ser verdadeiro. E negação. Para resolver essa disjunção, eu preciso determinar quem é essa negação. Então, negação de V vai ser F ou F. Vamos resolver o parênteses que sobrou, né? Estou fazendo passo a passo. Então, vai ficar V e negação, F ou F vai ser falso. Agora, entre a conjunção e a negação, quem é o mais forte? É a conjunção. Então, primeiro nós resolvemos o mais fraco, que é a negação. Então, vamos lá. Eu vou ter V e negação de F vai ser verdade, V e V vai ser verdadeiro. Tá vendo? Então, é bem simples, basta vocês fazerem com calma e bastante atenção. E aí, dentre os conectivos, nós temos alguns outros símbolos que também representam conectivos lógicos. Este pontinho preto aqui e essa simbologia aqui, eles também são usados para representar a conjunção. E este símbolo aqui também é usado para representar uma condicional. São menos usados, mas é bom a gente conhecer, né? E aí, dando prosseguimento, né, nós temos o quê? Que toda tabela verdade, ela pode ser classificada de acordo com os seus resultados. Então, uma tabela verdade, ela pode ser classificada em tautologia, contingência ou contradição. O primeiro que nós vamos ver vai ser a tautologia. Então, uma proposição composta, formada por duas ou mais proposições, será dita tautologia se ela for sempre verdadeira. Então, lembre-se disso. Tautologia é quando o valor lógico é sempre verdadeiro, independente dos valores lógicos das proposições que a compõem. Então, fizemos uma tabela verdade, como o exemplo aqui abaixo, temos essa tabela verdade. O resultado final é composto somente de valores lógicos verdadeiros. Então, eu digo que esta proposição composta aqui é uma tautologia, ok? Bem simples, né? Valor lógico todo verdadeiro é tautologia. Por exemplo, os princípios da não contradição, que a gente viu lá no começo, relembrando o que aqui diz o princípio da não contradição, que uma proposição ela só pode ser verdadeira ou falsa. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, não é isso? É um tipo de tautologia. Vamos conferir? Vamos lá. Se eu tenho aqui uma proposição, essa proposição aqui é composta de somente uma proposição simples. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, por isso que eu tenho aqui apenas duas linhas, fora o cabeçalho. Então, eu tenho aqui, P, né? O que eu preciso para resolver dentro do parênteses? Eu preciso da negação de P. Negação de P. Uma proposição simples, ela pode ser verdadeira ou falsa. A sua negação vai ser falso ou verdadeiro. Então, agora eu posso encontrar o valor lógico de P e negação de P. Vamos lá? No I, só vai ser verdade se as duas forem verdades. VF é falso, FV também é falso. Negação de P e negação de P, vou inverter o valor lógico deste resultado, que é falso, falso, fica verdade, verdade. Então, a última coluna foi toda composta por verdades, então, realmente, esta proposição composta aqui, que é o princípio da não contradição, é uma tautologia. Tranquilo? Nós temos também o princípio do terceiro excluído. O que diz o terceiro excluído? Que uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Nunca uma terceira opção, certo? Então, vamos verificar se ela também é uma tautologia. Nós temos apenas uma proposição, que é a proposição P. Então, duas linhas. Então, eu vou ter P. A outra proposição que eu vou precisar é a negação de P. P
pode ser verdadeiro ou falso. A sua negação, vou inverter os valores lógicos, F, V. Então, agora eu faço negação de P ou P. O ou só é falso se as duas forem falsas, certo? Se aqui eu tenho uma verdade com a falsidade, vai ser verdadeiro. Falsidade com verdade vai ser verdadeiro. Última coluna composta somente de valores lógicos verdadeiros, então nós temos também uma tautologia. Ficou claro? Ótimo. Então, a próxima classificação é a contradição. Uma proposição composta formada por duas ou mais proposições será dita uma contradição se ela sempre for falsa. A última coluna for toda composta por valores lógicos falsos, como exemplo aqui esta tabelinha. E nós temos a última coluna composta somente por falsidades. Então, é chamada de contradição. Vamos ver um exemplo? Mostre que esta proposição é uma contradição. Então, vamos montar a tabela verdade que nós já aprendemos. Tenho quantas proposições simples? 2. Então, eu vou ter 4 linhas fora o cabeçalho. O cabeçalho, então, eu conto 1, 2, 3, 4 linhas. Primeira coluna vai ser a proposição P. Segunda coluna, proposição Q. Então, vamos lá. Primeiro determinamos as proposições simples, né? Nós já sabemos como fazer. 4 linhas, metade verdade, metade falsidade. A última coluna é alternada em VF, VF. Tranquilo? Ótimo. Agora, olhando aqui para essa proposição composta, nós temos a presença de parênteses. Primeiro, a gente vai fazer o parênteses 1, para depois nós fazermos o parênteses 2. Então, o parênteses 1 diz que P e Q. Precisamos desse valor lógico de P e Q. P e Q. O I só vai ser verdade se as duas forem verdades que nós temos aqui na primeira linha. Os demais vão ser falsos. Agora, para resolver o parênteses 2, nós precisamos de que valor lógico? De P ou Q. Vamos lá. P ou Q. O ou só vai ser falso quando as duas forem falsas. Então, ó, VV vai ser verdade, VF vai ser verdade, FV vai ser verdade, FF vai ser falso. E aí, esse segundo lado aqui, ó, é negação do segundo parênteses. Então, vamos lá. Negação de P ou Q. Vamos lá. Vou negar a coluna anterior, não é isso? Então, onde tem verdade, eu coloco falsidade. E aonde tem falsidade, eu coloco verdadeiro. Pronto, conseguimos já os dois lados. O que a gente vai fazer por último? O conectivo mais forte que estava fora dos parênteses, que é a conjunção. Então, vamos lá? Vamos fazer a conjunção e verificar se essa proposição composta é realmente uma contradição. Então, eu tenho aqui, ó, P e Q, né? P e Q, eu vou chamar isso aqui de 1. E eu tenho negação de P ou Q, que eu vou chamar de 2. Então, eu quero a conjunção entre 1 e 2. Então, vamos lá? Lembrando que a conjunção só é verdade se as duas forem verdadeiras. Ótimo. Então, vamos lá? VF é falso. FF é falso. FF é falso. E FV vai ser falso. Então, realmente, nós mostramos que é uma contradição. Tranquilo? Então, vamos ver mais uma classificação, que é a contingência, né? A mais comum de acontecer, pois a contingência é quando a tabela verdade apresenta valores lógicos compostos de V e F. Então, se a última coluna é composta de valores lógicos verdadeiros e falsos, você estará diante de uma contingência. Vamos ver o exemplo? Mostre que esta proposição composta é uma contingência. Eita, professora, que proposição é essa? A proposição ela pode vir de várias formas, mas é fácil. Você pode renomear as proposições para ficar mais fácil com o que você está mais habituado.
Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso chamar x igual a 3, eu vou chamar de P. Ó, x igual a 3, eu vou chamar de P. X diferente de y é uma outra coisa, eu vou chamar de Q. E x diferente de y está negando x igual a 3, né? X igual a 3, quando eu nego, eu digo que x é diferente de 3. Então, nesse caso aqui, nós temos a negação de P. Então, como que eu posso reescrever essa proposição composta? Posso reescrevê-la assim. P, I, abre parênteses, Q, condicional, negação de P. Então, você renomeou e colocou ela em uma forma mais simples com que você está mais habituado. Então, nós temos uma tabela verdade com duas proposições. Então, nós já sabemos que a gente vai fazer aqui 5 linhas contando com o cabeçalho, né? Mas são 4 linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Primeira coluna é P, segunda coluna é Q. A gente já sabe como compor VV, FF, VF, VF. Tranquilo? Então, primeiro resolvemos o que tem dentro do parênteses, mas para resolver o parênteses, nós precisamos da negação de P. Então, vamos lá procurar a negação de P. Negação de P, a gente vai inverter os valores lógicos, a primeira coluna que é a de P. Então, se ela é VV, vai ficar FF. Se ela é FF, vai ficar VV. Tranquilo? Então, agora a gente pode fazer a condicional. Q, condicional, negação de P. Então, ó, lembra da condicional, tem que ter sempre o cuidado da ordem. Então, é de Q para negação de P. Então, lembra da condicional? Ela vai ser falsa se tivermos a sequência VF, que nós já temos aqui na primeira linha. Então, eu sei que aqui vai ser falso. FF é verdadeiro, VV é verdadeiro, FV é verdadeiro. Então, já tenho o resultado de dentro do parênteses, tenho a proposição P, posso realizar a conjunção, que é o conectivo mais forte fora dos parênteses. Então, vamos realizar essa conjunção, que é o quê? Ó? P ou Q, condicional, negação de P. Tranquilo? Então, nós já temos os respectivos valores, então vamos só julgar de acordo com o conectivo I. Lembrando que o conectivo I só é verdade se as duas forem verdadeiras. Nós estamos trabalhando com a coluna do P e a coluna do Q, condicional, negação de P. Então, essas duas colunas, ó. Marquem para vocês não se perderem. Então, vamos lá? VF vai ser falso. VV, verdadeiro. FV vai ser falso. FV vai ser falso. Então, a última coluna é composta de valores lógicos verdadeiros e falsos. Então, realmente, nós estamos diante de uma contingência. Tranquilo? Então, vamos ver aqui algumas questões de concurso, né? Nós temos aqui, ó, essa questão aqui. É uma questão da Prefeitura de Passira, em Pernambuco. É um concurso para médico ESF, né? Do ano de 2020. Então, vamos ver como que a lógica se é trabalhada nesses concursos. Então, vamos ver aqui. Considere os conteúdos das variáveis x, y e z a seguir. Ele diz que x é igual a 2, y é igual a 1 e z é igual a menos 1. Julgue os resultados das seguintes expressões lógicas. Tem aqui 3 expressões, é para a gente julgar. Vamos lá? E aí determinar aqui a sequência, se é verdadeiro, falso ou uma dessas alternativas aqui. Então, vamos olhar a primeira proposição. Ele diz que x, ó, vou colocar aqui uma setinha, para a gente julgar primeiro cada uma das proposições e depois determinarmos o valor lógico de acordo com os conectivos. Primeiro, ele diz que x maior que zero. Se x é igual a 2, 2 é maior que zero, não é isso? Então, eu sei que esse valor lógico aqui, ele é
verdadeiro, né? Este valor lógico aqui é verdadeiro. Y é maior que 0. Se y é igual a 1, 1 é maior que 0. Então, aqui também é verdadeiro. Então, vai ser I, um valor lógico, verdadeiro. Fecha parênteses ou vou abrir parênteses. Veja que eu estou só substituindo, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, Z maior que 0. Z é igual a menos 1. Menos 1 é maior que 0? Não. Então, aqui vai ser falso. Então, aqui eu tenho o valor lógico, falso. Então, vamos lá. VIF, nós sabemos que é verdadeiro, ou F. Para o conectivo ou, se for falso, falso, vai ser falso. Os demais vão ser verdades. Então, aqui eu tenho uma verdade. Então, já sabemos que essa primeira expressão tem valor lógico verdadeiro. Você já pode ir lá nas alternativas e até eliminar a que não tem a primeira opção como verdadeiro. Letra A tem a primeira opção como verdadeiro, letra B não tem. Então, letra B já não é correta. Letra C tem a primeira verdade, letra D tem a primeira verdade, letra E tem a primeira falsa. Então, já sei que aqui está incorreta. Vamos para a segunda? Vamos lá. Vou colocar aqui de outra cor. Então, nós temos aqui parênteses, negação, abre parênteses. X menor que 2. Se x é igual a 2, 2 é menor que 2? Não. Então, aqui vai ser falso. Então, fecha e abre parênteses aqui. Y maior que 1. Y é igual a 1. 1 é maior que 1? Não. 1 é igual a 1. Então, aqui também vai ser falso. Conectivo 1. O outro diz que Z é maior que menos 1. Z é maior que menos 1? Não, Z é igual a menos 1, né? Então, aqui vai ser falso. Então, vamos lá, resolver. Negação da falsidade fica verdadeiro. I, falso ou falso é falso. V e F vai ser falso. Então, o segundo valor lógico tem que ser falso. Qual dessas nós podemos eliminar? Podemos eliminar a letra C, podemos eliminar a letra D. Então, a alternativa correta é a letra A, todas verdadeiras. Tranquilo? Então, veja, ó, se você conseguir memorizar as tabelas verdades, facilmente você consegue resolver essas questões. Então, por último, né, vamos ver aqui mais uma que envolve a tabela verdade, né? Questão de concurso da Prefeitura de Alpestre, Rio Grande do Sul, para médico. Então, vamos lá? Assinala a alternativa que representa uma tautologia. Acabamos de aprender que a tautologia é quando o valor lógico da última coluna é todo verdadeiro. Então, vamos analisar cada uma dessas alternativas? Vamos lá. Se Márcio é gerente e João é subordinado, então Márcio é gerente e João não é subordinado. O que você tem que fazer? Vamos nomear essas proposições, certo? Então, ó, vou chamar Márcio é gerente. Aqui, ó, Márcio é gerente. Eu vou chamar de P. João é subordinado. Aqui, ó, João é subordinado. Eu vou chamar de Q. Vamos determinar primeiro esses valores lógicos. Já sabemos, duas proposições, 4 linhas. V, V, F, F. A segunda vai ser VF, VF. Aí a gente precisa montar, né, a proposição composta que está na letra A. Vamos lá ver como que ela é. A proposição composta é a seguinte. Márcio é gerente, eu chamei de P. E João é subordinado. Então, I, Q. Mas vejam que aqui eu tenho se então, ó. Se, então. Então, é o conectivo principal. Então, aqui, ó, P e Q, condicional. Márcio é gerente, nós já sabemos que é P. E João não é subordinado.
Se nós chamamos de que João é subordinado, João não é subordinado, vai ser a negação de que. Então, ó, vamos ler? Ó. Se Márcio é gerente e João é subordinado, então Márcio é gerente e João não é subordinado. Transformamos da linguagem corrente para a linguagem simbólica. E aí nós temos essa proposição composta. Então, vamos resolvê-la? Vamos lá. Então, para resolver o primeiro parênteses, eu preciso de P e Q. Vamos colocar aqui nesse espaço? P e Q. Vamos lá? P e Q, conectivo I, nós já sabemos que ele é verdade somente quando as duas são verdades, que nós temos aqui na primeira linha. As demais vão ser falsas. O que mais nós precisamos? De P e negação de Q, mas nós não temos a negação de Q. Então, vamos encontrar a negação de Q. Então, negação de Q, vamos negar essa coluna. Então, vai ficar FV, FV. Tranquilo? Então, agora o que eu preciso? Agora eu posso encontrar P e negação de Q. Não é isso? Então, eu tenho P e negação de Q. Conectivo I só vai ser verdade se as duas forem verdades. Eu tenho isso aqui presente na segunda linha e não mais nas outras, então as outras vão ser falsas. Já tenho P e Q e tenho P e não Q, então posso realizar condicional como conectivo principal da letra A. Então, condicional entre, vou chamar aqui de 1, vou chamar aqui de 2, 1, condicional 2, nós vamos ter condicional só é falsa se for VF, que nós temos aqui na primeira linha. Então, aqui vai ser falso, FV é verdadeiro, FF é verdadeiro, FF vai ser verdadeiro. Então, ele quer saber quem é tautologia. Tautologia se a última coluna for toda verdade. Nós temos a presença de uma falsidade aqui. Então, letra A já não é uma tautologia. Então, letra A está descartada. Então, vamos ver as outras alternativas. Letra B, letra C e letra D. Tranquilo? Então, vejam que basta você ter ciência dos conectivos, né, das tabelinhas, de como monta uma tabela verdade, e aí você facilmente resolve estas questões. Letra B. Márcio é gerente, vamos chamar de P. Eu vou sublinhar aqui P, que está em vermelho, ó. Márcio é gerente. João é subordinado, vou marcar aqui de azul. Então, Márcio não é gerente, ou seja, negação de P. Então, vamos escrever aqui, ó. Então, P ou, tá aqui, ó, ou que, se P ou que, então, Márcio não é gerente, estou negando P, e João não é subordinado, estou negando, e estou negando que. Então, essa é a minha proposição. Posso colocar parênteses aqui, ó. E agora vamos determinar o valor lógico dela, certo? Então, vamos lá. Nós já sabemos como que é. Então, eu tenho aqui, ó. Precisamos de P ou Q. Olhando para esse segundo parênteses, vamos logo determinar quem é negação de P e quem é negação de Q. E aí, nós determinamos em seguida P ou Q, depois negação de P e negação de Q. E aí, nós temos a condicional entre 1 e 2. Então, vamos fazer a condicional entre 1 e 2, né? Então, vamos lá. Negação de P vai ser FF, VV. Negação de Q vai ser FV, FV. P ou Q, o ou só é falso se as duas forem falsas. Então, nós temos isso na última linha. Os demais vão ser verdadeiros. E entre a negação de P e negação de Q, só vai ser verdade se as duas forem verdade, que nós temos isso na última linha. As demais são falsas. E aí, por último, nós temos I, 1
condicional 2. Condicional só vai ser falso se nós tivermos a sequência VF, não é isso? Então, nós temos isso na primeira linha, VF. Já temos aqui a presença de uma falsidade, não precisa nem continuar, porque nós estamos atrás de tautologia, de valores lógicos verdadeiros. Então, sabemos que a letra B também não é. Certo? Vamos analisar a letra C. Se Márcio é gerente, que é P, então vou botar aqui, ó, ou João é subordinado, ou Q, então Márcio é gerente e João é subordinado. Então, nós temos aqui esta proposição. Então, vamos lá? Então, eu preciso agora de P ou Q, primeiro parênteses, depois encontramos o segundo parênteses, P e Q, chamamos aqui de 1, aqui de 2, e vamos fazer a condicional entre 1 e 2. P ou Q? O ou só vai ser falso se as duas forem falsas, temos isso na última linha apenas, o resto é verdadeiro. P e Q só vai ser verdade se as duas forem verdades, temos isso apenas na primeira linha, o restante vai ser falso. Então, vamos ver aqui a condicional de 1 para 2, que só vai ser falso se tivermos a sequência VF, nós temos isso na segunda linha, então aqui é falso. Já tem a presença de uma falsidade, então sabemos que a letra C também não é. Então, por exclusão, o que nos resta é a letra D como alternativa correta, que de ser uma tautologia. Tranquilo? Vamos confirmar? Né? Já chegamos aqui até a última. Vamos confirmar. Se realmente o valor lógico da letra D vai ser composto somente por valores verdadeiros. Então, vamos lá. Márcio é gerente, né? P, vou colocar aqui do ladinho, P, e João é subordinado, P e Q, condicional, por causa do se, então, Márcio é gerente ou João é subordinado, certo? Então, vamos lá? É o contrário do que a gente acabou de fazer, né? Porque a ordem na condicional importa. Então, primeiro é P e Q, depois é P ou Q. E aí, nós fazemos a condicional de 1 para 2. Então, vamos lá? Conectivo I só vai ser verdade se as duas forem verdades, o que a gente tem na primeira linha. Conectivo OU só vai ser falso se as duas forem falsas, o que nós temos apenas na última linha. Condicional só vai ser falso se tivermos a sequência VF. Temos VF em alguma linha? Não. Então, VV é verdadeiro, FV é verdadeiro, FV é verdadeiro, FF é verdadeiro. Opa! FF é verdadeiro, né? Caracterizando sim uma tautologia, confirmando que é o gabarito aqui seria a letra D. Tranquilo? Então, aqui nós encerramos a aula de hoje sobre a unidade 2, em que falamos sobre construção de tabela verdade, valor lógico de uma proposição composta e classificação de uma tabela verdade em tautologia, contradição ou contingência, certo? Então, aqui eu vou deixar para vocês na plataforma a lista de exercício 2, referente a esta unidade 2, um fórum, um material de apoio, e na próxima aula nós nos encontraremos novamente para estudarmos juntos a unidade 3. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais.